aqui, quero perguntar qual é a razão pela qual a população de Niterói vai cair. Baseado em uma forma de cálculo de séries históricas. Tem um método de cálculo feito pelo pessoal da demografia que não veio. Mas a fecundidade é muito baixa. A fecundidade é baixa, o envelhecimento é grande, mas isso está correspondendo ao crescimento do país. Né? Não é diferente de Niterói do que está acontecendo aqui no Brasil. Não tem muita diferença. Ou seja, a senhora está me dizendo que o IBGE está calculando que a população do Brasil vai cair e vai aumentar. Não, é a primeira vez que escuto. não é o IBGE, é uma projeção estatística que os nossos técnicos de demografia fizeram utilizando uma metodologia própria. Muito específico, que está explicadinho. O IBGE não faz projeção, o IBGE mede dados reais. A partir dos dados da série histórica, das vários tipos de população, foram feitos esses cálculos. Tem 20 páginas de relatório explicando isso, que vai estar disponível para entender exatamente como é que foram feitos esses cálculos. Qual seria a razão? É isso, a migração, fecundidade baixa e migração grande, basicamente é isso. Basicamente, quebra a linha histórica, né? Mas não é Niterói, veja bem, está dentro quebra a linha histórica. Então, aqui a gente vê o Brasil, certo, e fundamentalmente Niterói nos últimos anos não vem em linha decrescente, ele não é linha crescente população, que é inicialmente baixa 1,8% na última década ela cresceu. Então, era 1,1%. Então, já está estável na última década. É um crescimento muito pequeno, que não faz a população crescer, tendo em vista todas as outras taxas. Assim, o crescimento da população brasileira é fato, assim, é uma coisa que é muito óbvia, eu acho. Yes. A gente vê aqui que por um segmento da população, da população de 0 a 14, as crianças vão cair ao longo desses anos que nós estudamos. A população economicamente ativa também, ela cresce um pouquinho, ela vem crescendo, aqui a gente vê 2010 para 2015 e já começa a cair. Em compensação, a população idosa é crescente com uma curva muito intensa. Então, esse estudo nos leva a colocarmos em foco as questões voltadas para uma população mais velha, que vai exigir uma série de medidas da prefeitura, seja em termos de calçadas, equipamentos, asilos e assim por diante, saúde. É uma série de questões que nós temos que ter isso em perspectiva. Né? Então, aqui a gente mostra como o crescimento está se dando em alguns bairros. Então, esses dados de crescimento ou queda de população não são uniformes pela cidade. O que a gente vê é que a gente tem, por exemplo, crescente ali em Pedodiba e região leste, que são os vermelhos, em tons de vermelho é mais crescente. As faixas de cores são de 1% só, tá? Não é nada muito significativo isso, mas dá para ver uma tendência. Né? Então, em azul, são as áreas que vão diminuir, azul mais escuro, azul mais claro, uma queda menos acentuada, e aí o clarinho é basicamente zero, e alaranjado e vermelho é crescente até o máximo de 2%. E aí, isso, mapeando por bairro, fica mais fácil da gente pensar aonde colocar alguns equipamentos, dependendo desse tipo de população que a gente consegue espacializar. Posso falar? Na parte de economia, uma primeira análise que a gente fez foi pegar as atividades da cidade e separar o que seria atividade para atendimento da população, serviços de bairro, comércio varejista, o que é para atender a população. Basicamente, a população, serviços de bairro, comércio e alguns serviços mais simples de saúde, educação, e a gente espacializou isso. Então, os pontos rosas são onde estão os estabelecimentos, a gente está
fontes públicas, e então são estabelecimentos formais, né? E a gente, no mesmo mapa, colocou a densidade demográfica da população. A ideia é ver, assim, contrapor, se é onde você tem mais a área, onde o espaço é mais densamente povoado, se você tem uma oferta maior de serviços, que seria lógico, né? Você tem mais serviços aonde tem mais população. O que a gente vê, o rosinha claro é onde a densidade é mais baixa, conforme o rosa vai ficando mais escuro, é onde é mais densamente povoado. Então, tem algumas regiões na região oceânica, tem algumas partes aí, tem um rosa mediano, que indicaria uma densidade média, que não é tão bem servida com relação a esse tipo de atividade. A gente nota que essas atividades estão concentradas nos grandes eixos viários. Né? Por essas bolinhas, a gente consegue quase identificar, ou consegue mesmo identificar as principais avenidas de cada uma das regiões, porque o comércio está todo localizado, em sua maioria localizado nessas avenidas. Carmar, acho que foi feito. A parte do centro e a região norte, que é melhor distribuída. Então, isso, o rosinha claro, isso, são onde a densidade demográfica é menor. Então, é onde você realmente espera que tenha menor oferta de serviços. Conforme tem o rosa intermediário, isso já é uma faixa intermediária de densidade demográfica. Então, você deveria ter uma oferta maior. Ali você vê, como a Silvia falou, que está só no eixo, né? Quer dizer, tem toda uma parte ali do rosa intermediário que não está tão bem servido assim desses estabelecimentos, lembrando que a gente tinha estabelecimentos formais, né? CNPJ. E ali, nem dá para ver direito dos pontinhos rosas, da Javaí, essa região, já é uma densidade demográfica mais elevada, e realmente onde você tem muito pontinho são estabelecimentos. E lá na região norte também. Na região norte também. Densidade em termos de estabelecimento, né? Não é densidade da população e os pontos são estabelecimentos. As duas informações. A população. A mancha rosa é densidade. As manchas são a densidade. Tem os pontinhos. Os pontos são estabelecimentos. Esses pontinhos, de certa forma, ilustram aquilo que a gente falava como uma herança de esperamento, herança de dispersão, e ao longo de 30 anos que se agrega em mancha urbana com algum serviço local. São essas outras centralidades fora da área do centro. Que se apresentam na realidade. Aí tem aquelas atividades que não são exatamente para atender a população, mas é aquilo que a cidade tem que exporta, digamos, dos outros. A indústria naval, a indústria típica, né? Ela é indústria, é uma atividade que gera emprego, renda e tal, mas é para atender uma necessidade, uma demanda nacional ou internacional. No caso de Niterói, a cidade tem essa tradição, a indústria naval, ela é muito importante para a cidade, é um típico exemplo disso, né? Niterói é um dos municípios que mais entregam, e também usando dados de emprego formal, é um dos que mais entregam, senão, acho que em 2013 foi o que mais empregou para a indústria naval. Então, para a indústria, para essas atividades, a gente fez projeções do período de horizonte de tempo do plano diretor. A indústria naval, como ela passa por um momento conturbado por conta da própria economia do país, a gente buscou uma projeção que fosse específica para ela. O que a gente, assim, para projetar, a gente tem que ter algum dado mais certo para poder dizer, fundar, colocar a sua projeção em bases mais fortes, né? No caso da indústria naval, o que a gente fez, a indústria naval brasileira como um todo, ela é muito ligada ao petróleo e Petrobras, a demanda da Petrobras, o renascimento dela no início da década dos anos 2000 está ligado à Petrobras, uma série de programas que o governo fez incentivando essa indústria. Então a gente escolheu assim, olha, ela é pujante por causa do petróleo. Então a gente resolveu fazer a projeção com base no preço futuro do petróleo, porque para isso a gente tem uma estimativa, existem mercados, tem um preço do petróleo que é estimado. É claro que ninguém tem bola de cristal, mas no mercado você consegue achar estimativas do preço do petróleo. E a gente usou isso, então, como uma âncora para a gente fazer a projeção da indústria naval. Quer dizer, independente de todas as dificuldades que a Petrobras tem, o fato que atrapalha muito ela hoje, que o preço do petróleo está baixo. Se existe uma expectativa de o preço subir no futuro, e existe, a gente usou os dados públicos de mercado internacional,
Então a gente fez a projeção da indústria naval ancorada nessa estimativa do preço do petróleo. Então ela não vai chegar ao nível, né, que era antes, porque o próprio petróleo não está no nível tão elevado, mas também tem uma expectativa de subir um pouco o preço no futuro, e a gente acredita que isso então possa dar uma força para a indústria naval. Ou seja, ela não vai estar no nível elevado ao que estava em 2010. Então, esses três gráficos, o laranja é o valor da Petrobras, o cinza é o preço do petróleo. Então, para esse que a gente consegue ter uma estimativa para o futuro, que a gente pega no mercado internacional, tem preço de uma estimativa para o preço do petróleo. E o que a gente viu é que o azul é a indústria naval. Entre o laranja, que é a Petrobras, e o cinza, que é o preço do petróleo, eles têm um período ali, que vai até 2010, que eles estão bem próximos, porque de fato o valor da Petrobras está atrelado ao preço do petróleo, porque está o produto dela. 2010, né? Depois tem um descasamento, que foi quando o governo controlou o preço da gasolina internamente, por questões de inflação e tal. Então teve um certo descasamento, mas as flutuações ainda continuam parecidas. Então a gente usou isso para dizer assim, o valor da Petrobras, ele de fato está atrelado ao preço do petróleo. Naquele período teve uma condição especial, que foi essa questão do preço da gasolina ter sido pesado, mas eles têm alta correlação, a gente calculou essa correlação, assim, percebe? Só para frisar aqui, porque em azul são os empregos em Niterói, né? No Brasil, específico de Niterói. E aí a gente fez, o azul é a indústria naval em Niterói, teve um período ali da grande expansão, quando teve os programas específicos para a indústria naval, né, para grupos de financiamento das empresas. E aí depois de 2010 para cá, a gente vê também que a indústria naval vai acompanhando mais ou menos o movimento do petróleo, e aí então a gente optou por essa forma de projetar os empregos da indústria naval, uma coisa que é tão difícil no momento que a gente está vivendo de muita incerteza. 2015 como ele é do hoje, 2015 é essa queda. Ou seja, deve aumentar o número de empregos nessa área. Está tendo uma queda grande agora, está se verificando. Ontem mesmo saiu no jornal aí que a Petrobras demitindo uma série de profissionais, mas isso deve se recuperar, mas não muito. Quer dizer, há uma recuperação, mas ela não vai acabar também. Isso é a boa notícia, né? E também a Prefeitura já está discutindo outros caminhos de maior independência em relação à Petrobras, mas na linha de reparo e manutenção de embarcações. Mas isso para o plano diretor tem uma importância, porque eventualmente fechamento de um estaleiro ou outro significa um espaço. Uma área que estaria ociosa e uma área altamente qualificada para a função. Então, para a gente é importante que ela se preserve, e essa sinalização indica a possibilidade de preservar essa área histórica na sua função. Na parte. Aí são as projeções para as outras categorias de emprego. No final de 2013, Niterói tinha 193 mil empregos formais. Pela nossa projeção, aumenta um pouquinho só, para 197 mil. E aí a gente botou os grandes grupos de atividades econômicas. Construção, teve uma queda agora. Assim, eu acho que é importante também a gente falar que a gente fez uma projeção pensando no médio e longo prazo, né? Senão a gente fica só afundado no momento atual. De crise seria outros valores. Então a gente olhou o histórico dessas setes para trás, e a partir desse comportamento histórico, com algumas técnicas estatísticas, a gente fez a projeção para frente. Só a indústria naval é que ela foi diferente pelos motivos